O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Cada vez que nós celebramos a festa de um santo, nós devemos olhar para essa pessoa como alguém que viveu a nossa realidade humana, viveu a nossa condição de cristão aqui neste mundo. E especialmente quando celebramos a vida dos apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus e o seguiram mais de perto, para que nós entendamos que ser santo não é algo de extraordinário, mas que deve ser algo que faz parte do ordinário da vida do cristão, do discípulo de Jesus. Ser santo não é uma exceção, mas deve ser a regra para todos nós, porque Jesus veio a este mundo justamente para nos dar as condições necessárias para que nós realizemos a vontade de Deus em nossa vida. E nós somos santos quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, quando fazemos a vontade de Deus. E os santos são pessoas que viveram a realidade que nós vivemos todos os dias. Não foram pessoas que viveram isoladas, fora do mundo, mas muito inseridas na realidade do seu tempo. Nós hoje celebramos a festa do apóstolo São Tiago, que foi um dos primeiros apóstolos
a ser chamado por Jesus para segui-lo, para estar com Ele, para aprender dele, para depois dar continuidade à missão do próprio Jesus. E neste evangelho que nós ouvimos, nós percebemos que os apóstolos de Jesus, ao começarem essa caminhada com Ele, não eram pessoas perfeitas, mas eram pessoas que tinham os seus defeitos, as suas fraquezas, os seus limites. Seguiram Jesus com muito entusiasmo, deixando tudo. Tiago e João deixaram o pai, deixaram a sua profissão para seguir Jesus. Mas parece que eles não tinham bem claro qual seria a missão que eles deveriam desempenhar. Seguiram Jesus com entusiasmo, mas sem saber aquilo que os esperava. Eles tinham ambições humanas. Jesus anunciava o reino de Deus, falava do reino de Deus, que Ele veio implantar este reino. Mas os discípulos de Jesus, os apóstolos, entendiam este reino que Jesus anunciava como um reino humano, temporal. Jesus é descendente de Davi, vinha restabelecer o trono de Davi, conforme as profecias. Logo, Jesus, sendo um descendente de Davi, ele iria restabelecer este trono, um trono que seria ainda mais esplendoroso do que aquele de Davi ou de Salomão. Por isso, entendendo o reino de Deus que Jesus anunciava como um reino humano, eles se apressam em querer um lugar de destaque neste reino. Por isso, a sua mãe vai pedir para Jesus que coloque os seus filhos neste lugar de destaque no seu reino, um à direita e outro à sua esquerda. O desejo de poder, o desejo de domínio, de estar acima. E quando ela faz este pedido a Jesus, Jesus fala muito claro: não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podes beber o cálice que eu vou beber? E eles respondem: podemos. Jesus está falando do cálice da dor, do sofrimento. Lembremos que quando Jesus está lá no Horto das Oliveiras, ele diz: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, o cálice amargo da dor, da sua paixão. Mas eles entendem este cálice como algo de festa, lá no palácio de Jesus, com bebidas finas, cálice de ouro. É isso que eles pensam. Por isso dizem: nós podemos sim beber do cálice. E Jesus responde: vocês vão beber sim do cálice que eu vou beber. E Jesus se refere então ao martírio. E Tiago é o primeiro dos apóstolos a dar a vida por Cristo. Ele não sabia o que estava pedindo, mas Jesus já o sabia. Mas podemos perceber a paciência de Jesus, a misericórdia de Jesus. Jesus sabe que estes seus apóstolos ainda não estão prontos para a missão. Eles ainda não a entenderam. Eles não sabem o que os espera. Não têm consciência da sua vocação. Mas Jesus sabe.
Jesus tem paciência, Jesus tem amor. Jesus sabe que, estando com ele e com a boa vontade que eles demonstravam, eles iriam sim caminhar, iriam crescer na fé, no conhecimento das coisas de Deus, no conhecimento da pessoa do próprio Jesus. Então eles seriam capazes de beber do cálice de Jesus, o cálice que Jesus vai tomar. Por isso, Jesus os exorta a ambicionar coisas superiores, melhores, que são as coisas que contam, as coisas do reino de Deus, que não são conforme o reino humano, não é aquilo que eles buscam, não é aquilo que eles pensam. E os outros discípulos, como reagiram? Tinham a mesma ambição, tinham o mesmo desejo, tanto que eles ficam irritados contra os dois irmãos. Isto é, todos pensavam do mesmo modo, seguiam Jesus com interesses humanos. Jesus então os chama, os exorta, os instrui com paciência. Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. No mundo é assim. Os chefes dominam, oprimem, mandam, determinam. Oprimem as pessoas. Mas entre vós, meus discípulos, não deve ser assim. Não deve ser assim. Quem quiser ser grande, torne-se vosso servidor. No reino de Deus não é o reino do poder, do domínio, mas é do serviço, da doação, da entrega pelo bem do outro. Portanto, quem quer fazer parte do reino de Deus, buscando vantagens, buscando poder, está enganado. Deve saber que é para servir, é para dar a vida pelo outro, não para tirar a vida, mas para dar a vida pelo outro. Não se deve buscar o primeiro lugar, mas se deve se colocar à disposição para servir. E o exemplo disso é o próprio Cristo, que diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos. Aprendam. Jesus diz para estes apóstolos, para os seus discípulos: olhem para mim, vocês têm que aprender de mim. Aprendam. Vejam se eu domino, vejam se eu tiranizo, vejam se eu os faço de escravos. Mas eu estou com vocês, servindo, dando a minha vida por todos. E vocês, para serem meus discípulos, para serem anunciadores e testemunhas do reino, vocês, para cumprirem a missão que receberam, devem comportar-se como eu me comporto. Então Jesus é o centro, Jesus é o modelo para todo aquele que quiser servir o reino. Mensagem tão importante para nós hoje, em nossos dias. Somos hoje os discípulos missionários chamados a anunciar e testemunhar Jesus Cristo. E nós só podemos fazer se nós formos conscientes da nossa vocação e da nossa missão, que é o serviço. E que não deve haver disputa entre nós. Na igreja, na comunidade, no grupo, onde quer que seja, não deve haver disputa pelo poder, pelo domínio, pelo querer aparecer. Às vezes nós esquecemos que somos discípulos de Jesus.
Quantas vezes nós encontramos e estamos encontrando em alguns lugares concretamente dificuldade de cumprir a missão da igreja, porque existem pessoas que se apoderaram tomaram conta do poder, querem dominar, e às vezes enfrentam até mesmo o padre, que deve ser aquele que coordena os trabalhos, que conhece a comunidade, que deve buscar a comunhão. Essas pessoas enfrentam. É triste quando isso acontece, porque as pessoas que estão agindo desse modo, estão impedindo que o reino de Deus aconteça. Não estão sendo discípulos de Jesus, estão sendo discípulos do inimigo, porque estão semeando a discórdia, estão buscando o poder. Então estejamos sempre atentos, devemos servir, e o serviço nos é dado pela igreja, e a igreja pode dizer: agora ceda o lugar para outro, e nós devemos ter a humildade de fazer. Ou nós mesmos devemos ter consciência de que não estamos mais servindo a contento e que é necessário dar espaço para outros. Não somos donos de nada. A igreja pertence a Jesus Cristo. Aprendamos, portanto, a sermos como o próprio Jesus, que deu a vida por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.